Pedro Brunhosa tem novo disco onde a palavra está no coração das 11 novas canções. Inverbo é um álbum onde, como conta o ensaio geral, a música é uma nuvem que envolve as letras. Mais à frente temos dança. Em tempos de crise na habitação, a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo tem 4 coreografias no espetáculo Casa. Ainda o cartaz do Microsons em Palmela, as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já o teatro com um clássico que coloca em palco Alexandre Alencastre e Ivo Canelas. É um clássico e, como tal, sobrevive ao tempo e às adaptações. O texto A Gaivota, de Anton Chekhov, sobe ao palco do Teatro da Trindade, em Lisboa, a partir da próxima quinta-feira, com a encenação de Diogo Infante. O também diretor do teatro explica que fez uma adaptação do clássico, trazendo esta gaivota para os dias de hoje. Eu proponho uma leitura contemporânea. Fiz também a adaptação e a versão do texto. E ao fazê-lo despio de tudo aquilo que nos pudesse datar e geolocalizar no tempo e no espaço, criando necessariamente uma aproximação à nossa realidade. E curiosamente não foi um esforço muito grande, porque no essencial as questões que as personagens tratam, os seus conflitos, as suas angústias, os seus dramas existenciais ou criativos, são de uma enorme contemporaneidade e são assuntos com os quais nos podemos identificar. E, portanto, acaba por ser, para quem não conhece o texto, poder-se a pensar que ele foi escrito agora, o que é extraordinário, passado 130 anos dele efetivamente ter sido escrito. Para Diogo Infante, a encenação desta A Gaivota é a concretização de um sonho antigo. Li esta gaivota, li este texto pela primeira vez no Conservatório Nacional, quando estava a ter o curso de formação de atores, e fiquei imediatamente apaixonado por ele. Claro que foram precisos mais de 30 e tal anos para eu conseguir reunir todas as condições e nomeadamente a logística para dar a minha visão. Essa visão é evidente que foi também amadurecendo. Eu hoje sou necessariamente uma pessoa e um ator e um artista diferente do que era quando estava a começar. O meu olhar sobre o nosso meio também mudou e hoje posso com mais confiança, não sei se de forma mais eficaz, quero acreditar que sim, mas sobretudo com muito entusiasmo, mergulhar neste espaço, neste universo e traduzi-lo para também poder proporcionar às novas gerações um encontro com este texto que é universal e é tão intemporal. E para levar ao palco do Trindade este clássico, Diogo Infante rodeou-se de um elenco de luxo. Claro que me socorri de gente também muito conhecida e de quem sou muito próximo. Estou nomeadamente a falar de Alexandre Alencastre, que já não fazia teatro já não sei se há uns 8 anos, e desafiei-a, ela que tinha feito nos anos 90 precisamente a Nina desta gaivota e agora volta a visitar este texto já no papel da atriz mais velha, de meia idade, a Arcadina, e para ela de alguma forma é o completar de um ciclo, é olhar para um texto e experienciá-lo de duas perspectivas necessariamente diferentes, uma de uma jovem lírica, ambiciosa, mas também inocente atriz, e agora de uma mulher madura, empoderada, que soube afirmar-se num mundo de homens e que luta com todas as forças que tem para preservar o seu status e o seu espaço. E depois contamos também com o arcabouço monumental do Ivo Canelas, que é um ator que há muitos anos admiro e que emprestou o seu talento ao nosso Trigorin, ao escritor de sucesso atormentado pelo processo criativo e pela dúvida e pela angústia que sempre emana destes processos. Mas temos outros atores como a Rita Salema, o Tom Melo, enfim, é todo um elenco de gente que contribui de forma muito positiva para nos entreter com enorme profissionalismo durante estas 2 horas. É com este elenco que A Gaivota se apresenta em cena no Teatro da Trindade, na Sala Carmen Dolores, de 29 de janeiro a 5 de abril, de quarta a sábado às 9 da noite e ao domingo às 4:30 da tarde.
Porque não só de grandes palcos se fazem os espetáculos, a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo tem, desde ontem, no Capitólio em Lisboa, um espetáculo pensado para pequenos palcos. Casa reúne 4 coreografias que vão permitir à companhia ocupar palcos à sua medida, explica a diretora artística Susana Lima. Nós, como companhia de tamanho médio que somos, mais ou menos entre 10 e 11 bailarinos, com cenário, vínhamos sempre impedidos de conseguir atuar em grande parte dos palcos em Portugal, que só alguns é que conseguem ter tamanhos que possa abarcar uma companhia deste tamanho, acabávamos de ficar impedidos de entrar em vários. E então lembrei-me de fazer uma programação específica que desse para funcionar e que nos permitisse ir mais longe e chegar a mais pessoas. E então este Casa é o primeiro programa, que é o tema que lancei o desafio a 6 coreógrafos. Eles são 6, são 4 peças, mas 6 coreógrafos. Temos 2 duplas e que me abordassem aqui diferentes perspectivas do que seria para eles casa. E visitamos vários recantos desta casa neste espetáculo que está em cena no Capitólio até domingo. Um espaço físico, arquitetónico, algo mais, um espaço de conflito, um espaço de amor, um espaço... Pode ser tanta coisa, não é? Eu dei total liberdade e as 4 peças abordam temas completamente diferentes de casa. Habita-me, do Miguel Santos, um dueto Luz 10 da Beatriz Mira e do Tiago Barreiros, Suite da Vânia do Hotel Vaz e Sopro do André Mesquita e o César Fernandes. E estes são coreógrafos que também eles regressaram a casa ao trabalhar para a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo. Todos estes coreógrafos são jovens coreógrafos com algum espaço, com alguma carreira, mas são curiosamente todos ex-integrantes da CPBC. Então é que também como que um retorno a casa, eles foram todos no passado bailarinos e voltaram agora para coreografar para esta nova geração e é um retorno. Tome nota, depois do Capitólio, a companhia criada por Vasco Vellencamp e Graça Barroso vai levar esta rota dos pequenos palcos até Benavente, a 6 de março, ao Centro Cultural de Samora Correia. Lena D'Água, Mazgani e Amy Curl são 3 dos artistas que fazem o cartaz do Microsons, que decorre em Palmela na próxima semana. O Cine Teatro São João recebe dias 30 e 31 um festival que pretende dar espaço à palavra e com cartaz muito diversificado, explica Pedro Galhós, o curador do evento. Este ano vamos ter no primeiro dia a Amy Curl, é um novo talento com um percurso bastante singular e com uma criatividade fora do vulgar. Depois temos no Café Concerto o John Douglas, que é um brasileiro que vive em Portugal. Também tem uma singularidade na sua forma de escrever, na sua performance inclusive. E depois, para fechar o primeiro dia, temos o maravilhoso Mazgani, também um artista radicado em Setúbal, portanto bem ali ao lado de Palmela. Portanto, o primeiro dia fica assim desde já apresentado. No segundo dia, quem vai abrir as hostes será o Jorge Cruz, que todos sabem, o líder dos Diabo na Cruz, agora com um projeto a solo e mais acústico, que vem também ao Microsons apresentar o seu disco. Depois no Café Concerto vamos ter o Afonso Rodrigues, dos Sean Riley and the Slow Riders, agora também com um projeto em nome próprio e com um disco lindíssimo, que fazemos questão de ver e ouvir no Microsons. E depois, para fechar, também com a chave de ouro, no último dia, no segundo dia, a maravilhosa Lena D'Água, dispensa grandes apresentações, toda a gente sabe quem é a Lena D'Água, portanto acho que fica aqui construído um cartaz que vai desde novos talentos a artistas consagrados, tudo um pouco para todos os gostos, sempre honrando a qualidade da escrita de canções, dos textos e da criatividade musical. O Microsons vai, depois de Palmela, viajar até Grândola, a 6 e 7 de fevereiro. Este é um festival que tem vindo a alargar o seu público. O Microsons tem essa particularidade, tem vindo a crescer, tem vindo a ganhar notoriedade e algum respeito do público. Já não é assim tão micro. já tem um caminho feito e já tem vindo a ganhar o respeito, portanto, queremos ser um projeto
opção a esses grandes festivais, onde as pessoas também frequentam e vão com outro espírito, se calhar mais veraneante. Aqui é para sentir a música um pouco mais de perto, um pouco também no conforto da cadeira, dentro de um teatro. Temos também em Palmela, toda a gente sabe que é uma zona de vinhos de mercado, temos alguma experiência com provar um moscatelzinho. É assim um ambiente mais cozy, diria. Vamos para a 4ª edição já em Palmela. Vamos também para a 2ª edição em Grândola, que será no dia 6 e 7 de fevereiro, portanto no fim de semana logo a seguir. Pode pôr na agenda, se não for a Palmela, a 30 e 31 de janeiro, poderá ir a Grândola. O cartaz será idêntico. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, hoje com 2 evocações especiais. Começo por recordar Maria Alzira Seixo, que nos deixou esta semana e foi referência no panorama da cultura da língua portuguesa. Além de uma mestra da literatura e da língua, deixa uma obra e um magistério que se ligam a um momento muito rico da presença da criação em língua portuguesa. Referimos-nos a José Saramago e António Lobo Antunes. Num caso foi uma das promotoras do Prémio Nobel, no outro foi responsável pela edição na Variatur. Não esqueço a sua amizade e participação ativa nos júris dos prémios Fernando Namora e Agostina Bessa Luís e o prestígio que lhes emprestou pelo conhecimento e critério rigorosíssimo. Participou nas tertúlias de Carlos de Oliveira e José Gomes Ferreira e é autora de ensaios exemplares sobre a melhor literatura portuguesa contemporânea. Recordo ainda o nome do escultor Francisco Simões, que teve um papel fundamental na humanização das escolas e na ligação generosa à homenagem aos nossos maiores escritores no Parque dos Poetas, em Oeiras. Lembrando os livros que chegam às livrarias no início do ano 2026, começo por referir O Lugar da Incerteza, de Patrícia Reis, onde deparamos com um diálogo muito atual entre um psiquiatra cheio de razão e um padre cheio de dúvidas. Editado pela Companhia das Letras, é muito mais do que um confronto entre a fé e a ciência. Dir-se-ia que a razão do psiquiatra encontra uma base para a dúvida, enquanto as supostas certezas do presbítero vão basear-se na dimensão dos limites. E a escritora recorda a afirmação de Urbano Tavares Rodrigues: é urgente ensinar a bondade. Usando uma linguagem de hoje, o algoritmo coloca-nos no caminho em que cada um vê apenas aquilo que o beneficia e que lhe dá razão. A bondade põe isso em causa. Nós devemos dar espaço ao outro e devemos dispor-nos a ouvir e a sentir o nosso próximo. E, no entanto, António, o psiquiatra, deixava-se derrotar pela ternura. E o que vemos hoje é a violência que impera em nome das certezas. Por isso, é importante também ler O Esplendor das Amizades, na Gradiva, sobre a experiência portuguesa de Edgar Morin, em diálogo com António Alçada Batista e os seus amigos. Aí reencontramos a importância da incerteza e da complexidade. A literatura na sua força, como lugar de incerteza. Venha abrir a porta à noite e que o meu beijo te guarde. Já perdemos muito tempo, já nascemos muito tarde. Venha abrir a porta à noite e que o teu olhar me abrace. A voz é inconfundível. Pedro Brunhosa está de regresso aos discos. Inverbo acaba de sair, é um álbum com 11 novas canções, onde a palavra está no epicentro. Ao Ensaio Geral, o músico explica o que guardam dentro estas canções. São poemas que tentam não ser traídos pela música, e é a música que tenta não ser revoltada pela palavra, e portanto há aqui uma ligação entre música e palavra cuja maior ambição é a profundidade. Nós vivemos tempo de rapidez, de voracidade, de pouca atenção
ao que é verdadeiramente importante, às pequenas coisas, à pequena felicidade. E estas canções são isso, são histórias simples de ligação, de relações interpessoais, que pela palavra, que é a mais bela das invenções da humanidade, aquela que aproxima comunidades, e pela palavra tentar celebrar esse momento que é estar vivo. Depois de 5 anos sem editar um disco de estúdio, Pedro Abrunhosa está a lançar um trabalho em que assina todas as letras e músicas. As melodias são o chão para as palavras germinarem. Aqui a música, eu já defini este ambiente como uma espécie de nuvem, não é? Porque é uma entidade que não se consegue agarrar. As várias camadas musicais que aqui estão, e estão muitos instrumentos, eu geralmente trabalho com muitos músicos, e estas várias camadas de intervenções dos instrumentos abraçam as palavras, e portanto quando nós colocamos no meio de uma nuvem alegórica, se quiser, o poema deita-se sobre a canção, não é? O poema é abraçado pela música, e é nesse sentido que eu digo que espero que a música não atraiçoe o valor das palavras e vice-versa. Inverbo coloca assim a tónica na palavra, diz Pedro Abrunhosa, numa época em que o valor das palavras vai perdendo terreno. Basta olhar à volta, basta ver os jornais e pior do que tudo, abrir as redes sociais, onde a palavra se tornou não um instrumento de comunhão e de elevação, mas um instrumento de afastamento, de redução e de manicaísmo. Mais do que nunca, dizia eu, a arte, e não só a arte, todas as missões espirituais, naturalmente a religião, esta espiritualidade profunda da ética cristã, cada vez mais é fundamental que nós a recentremos para ultrapassar a rapidez da velocidade com que nos dedicamos ao banal, passando ao lado das coisas mais fundamentais da vida. Editado pela Universal Music Portugal, este disco está a ser apresentado esta noite e até domingo no Super Boca Arena, no Porto. Depois chega a Lisboa, dia 31, ao Meu Arena. A Abrunhosa diz ao Ensaio Geral porque é que estes espetáculos são diferentes. São espetáculos algo de diferentes, são profundos, são profundamente interiores, são emocionais. São sítios para quem vier, sabe, e agora parafraseando o Tolentino, que estará num lugar, esse tal espaço, que necessariamente será um espaço de silêncio também, mas de celebração e de, permita-me a expressão, uma liturgia sem sagrado, não é? Porque nós, quando estamos em comunhão numa sala e somos abraçados pela música, por 15 mil pessoas no mesmo espaço, nós não deixamos de estar numa liturgia que é nossa. Pedro Abrunhosa esteve recentemente no Vaticano a participar numa conversa com a pianista Maria João Pires e o cardeal Tolentino Mendonça, um espaço de encontro e partilha, entre outras coisas, sobre a palavra e o silêncio. Nós fomos falar sobre a necessidade de repor a palavra enquanto ponte e não enquanto farpa. O silêncio, o papel transformador da arte, o refúgio que a arte e a religião continuam a produzir ao ser humano. Fomos falar sobre isso tudo. Essa conversa, uma conversa que durou cerca de 1h30 e que já estava agendada há bastante tempo. Uma conversa na qual eu fui mais ouvinte. Essa conversa sairá sobre o lema de elogio do silêncio. E é o elogio do silêncio. Eu, na realidade, fui silenciosamente ouvir estas duas personagens fabulosas da cultura e do pensamento discorrer sobre o que é para elas o silêncio. Mas será que o silêncio para um músico não é uma contradição? A Abrunhosa explica por que não. No caso do músico, o silêncio é a sua pedra mármore. O escultor vai ao mármore, a escultura está lá dentro, tira o excesso. A música reside no silêncio. E, portanto, o silêncio não é um local de ausência, é um local de presença misteriosa, não é? Porque é no silêncio que tudo se processa. Nós, no silêncio, pensamos, nós, no silêncio, meditamos, nós, no silêncio, resolvemos problemas, mas é também no silêncio que nós oramos, não é? A oração é produzida no silêncio. Esta ligação ao qualquer coisa de divino é produzida neste espaço. O Dom Tolentino dizia, numa frase lindíssima, que o silêncio é um lugar, não é? E de facto eu acho que é a melhor definição para o conceito de silêncio. Para mim o silêncio é um fascínio, mas atenção que não é o silêncio não é o vazio é outra coisa. O silêncio é estarmos no topo da montanha e ouvirmos o que vemos, não é?
E para o músico, o silêncio é isso, é o sítio onde o acorde nasce. E os acordes de que são feitos este novo disco, In Verbo, ficam agora para escutar neste ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões para si. Boa noite e bom fim de semana. Meu Deus, diz-lhe que estou a chegar, que amanhã venha depressa e a noite desta devagar. Meu Deus, diz-lhe que eu levo a lua e a saudade do seu abraço, do seu regaço contra a chuva. Ela vinha de tão longe e a luz que me trazia eram pássaros de fogo, era o princípio da vida. Outro anjo vai nascer. Leva-me para casa, na sombra do teu medo. Os dois como coragem, os dois como segredo. Arrasta a minha asa, acende um céu aceso. Os dois como viagem dentro do teu avesso. Leva-me para casa, faz de mim o teu começo. Meu Deus, o que se esconde atrás da porta, o seu beijo prometido, os sinos da revolta. Meu Deus, diz-lhe que não me hei de perder. O rio é fundo e eu sozinho hei de encontrá-la onde estiver. Ela vinha de tão longe e a luz que me trazia eram pássaros de fogo, era o princípio da vida. Outro anjo vai nascer. Leva-me para casa, na sombra do teu medo. Os dois como coragem, os dois como segredo. Arrasta a minha asa, acende um céu aceso. Os dois como viagem dentro do teu avesso. Leva-me para casa, faz de mim